Bem, nessa aula a gente vai estudar sobre as principais funções do Excel, bem como nessa aula e provavelmente numa outra ou outras duas aulas, a gente vai estudar aqui sobre as principais funções que eu elenquei aqui, trouxe para o curso, né, que foram as funções que eu vi que são mais cobradas aqui do Excel. Então nós já vimos anteriormente sobre a função soma, né, que é uma das funções mais comuns, mais utilizadas também no Excel, onde você utiliza o seu nome e vai utilizar aqui os argumentos, né? Vai informar os argumentos também de acordo com os operadores, seja o operador dois pontos, o operador ponto e vírgula, de acordo com o seu objetivo em realizar a seleção de intervalos. Então, com esse objetivo, a gente vai estudar agora aqui outras funções, como por exemplo a função média, né? Então, vamos trabalhar aqui por enquanto com essa pequena planilha, né? Temos a imagem aqui. E aí, a despeito dessa planilha, a gente vai aplicar algumas fórmulas para entender um pouco mais a respeito de como funciona ali aquela função. Então, nós temos aqui a função média. A função média ela vai calcular o valor médio do intervalo, né? Então, semelhantemente ao que nós fizemos com a soma, só que a diferença é que na média, além de somar, você vai dividir pela quantidade de números. Então, nesse caso aqui, vou utilizar a função média. Então, lembra sempre do igual a média, C1, 2 pontos, C4, né? Vamos nos orientar C aqui, coluna C, 1 até o 4, né? Então veja, como nós temos aqui os dois pontos, nós vamos aqui utilizar a legibilidade de até. Então vamos de C1 até C4. Então C1 é 4, C2 4, C3 4 e C4 0. Então nesse caso eu tenho o que? Tenho o valor 12, que vai dividir por quantos números? Por 4 números, né? Por quê? Porque nós temos 4 números aqui, independente se o último número ele tem 0 ou não, a média você divide pela quantidade de valores, portanto, o resultado aqui nesse caso vai ser 3, né? Então nós temos aqui o valor 12 dividido por 4, essa fórmula ela retorna o valor 3. Perceba que você poderia fazer a fórmula manualmente, ou você pode utilizar diretamente a função média, né? Aqui, se nesse caso nós tivéssemos 20, 30, 40, 50 números, ficaria bem mais intuitivo, né? Bem mais produtivo você utilizar a função do que calcular de forma manual. Caso você queira calcular de forma manual, saiba que é importante que você utilize aqui o operador de parênteses, né? Coloque a expressão dentro de parênteses e aí depois você coloca a barra dividido pela quantidade de valores, certo? Caso você queira fazer manualmente, se não, utilize a função média dessa forma. Você tem outra função que é chamado conte.si. Ele vai contar a quantidade de células no intervalo passado, que atende ao critério estabelecido, né? Então veja, a gente vai ver daqui a pouco, né, próximas aulas aí sobre a função se. A função se ela é uma função condicional, você aplica uma determinada condição, de acordo com a condição ele vai te retornar um valor ou te retorna um outro valor. Então é uma fórmula condicional. Para isso você vai utilizar operadores lógicos, né? Então nesse caso aqui, olha só o que eu tenho na função conte.si. Estou verificando aqui na fórmula, né, de E1 até E6 dos valores que são maiores que 2. Então veja, vamos lá, E1 aqui até o E6, né? Então nós temos todos esses valores. Como eu estou utilizando o conte.si, né, estou aplicando uma condição, ele vai me retornar apenas valores que atenderem à condição. E qual que é essa condição? Então veja bem, perceba que aqui eu passei o parâmetro, né, vou passar outro parâmetro, mas eu utilizo o operador ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula está indicando agora qual é o parâmetro que eu quero informar. Que nesse caso o parâmetro aqui está entre aspas, que é o maior que 2. Então veja bem, eu quero contar todos os números de E1 até E6, que são esses aqui, que sejam maiores que 2. E aí agora eu vou realizar essa contagem. Por exemplo, 10. 10 é maior que 2? Sim. Então 10 vai. Então temos uma primeira quantidade. 3 é maior que 2? Sim. 3 é maior que 2. Então eu já tenho dois números que são maiores que 2. 2 é maior que 2? Não, 2 não é maior que 2. Portanto, 2 vai ser descartado. 5 é maior do que 2? Sim. 5 é maior que 2, portanto, tenho mais um número aqui que vou contar nesse resultado. Posteriormente, eu tenho 2. 2 é maior que 2?
não é, portanto 2 a gente elimina. E 3 é maior que 2, sim, 3 é maior que 2, portanto tenho mais um número aqui que vai ser contado no resultado dessa fórmula. Então veja, o resultado dessa fórmula não vai apresentar os números que foram maior que 2, mas sim contá-los, né? Sim contá-los, que nesse caso foi o 10, 1, 3, 2, 5, 3 e o 3, 4. Então nesse caso nós temos 4 números aqui que atendem a solicitação à condição de serem maior que 2. Portanto, o resultado aqui vai ser 4. Então se atente bem à fórmula que foi aplicada ali, que no caso é o conte-se. Nós temos o conte-num, que ele conta as células que contêm números. Exemplo, né? Conte-num de E1 até E6, ele retorna para a gente o quê? Ele retorna para a gente 6, porque temos 6 números, né? Outra coisa que você pode fazer também, você pode concatenar valores, né? Então veja bem, eu tenho aqui de E1 até E6 e aí eu coloco I o 8. Ou seja, eu quero que ele conte para mim um intervalo de valores que são 6 valores e também conte o valor 8, né? Por isso que eu passei o ponto e vírgula aqui e o valor 8. Aqui no caso é uma constante, porque é um valor que não muda, né? Só vai mudar se eu chegar e mudar ali no parâmetro. Ou eu poderia passar também o F alguma coisa, F1, F2, F3, G1, G2, etc. Você pode passar tanto a referência de uma célula como um número também. Então nesse caso aqui, no primeiro caso, ele retornou todos os números, que foram 6. E no segundo aqui, ele retornou os 6 números, mas também ele retornou o 8. Então, como 8 é um número, ele retorna então 7. Então, tenho 7 números aqui nessa fórmula. Perceba que não poderia ser mais fácil do que isso, não é verdade? Temos duas fórmulas também para calcular o valor mínimo e o valor máximo. O valor mínimo ele retorna o menor valor do intervalo analisado, enquanto que o valor máximo ele retorna o maior valor do intervalo analisado. Então, a fórmula também é bem tranquila, né? Então você tem aqui igual mínimo, lembrando sempre que as fórmulas começam por igual, então igual a mínimo, é 1 até 6, então do 10 aqui até o 3, ele vai retornar para a gente qual é o valor mínimo. Então ele retorna para a gente o valor 2, o valor 2 é o valor mínimo nesse caso, portanto o resultado aqui será 2. E aí temos o valor máximo também, que ele vai retornar o valor máximo de E1 até E6, e nesse caso ele retorna aqui para a gente o valor 10, o valor 10 é o valor máximo, né? E aí nós temos aqui essas 5 funções, que são funções extremamente importantes, né? E aí como que elas podem ser usadas na prática, né? Na prática, imagina que você tenha um supermercado e queira controlar ali as vendas que você tenha, queira analisar os dados, né? A maior virtude dessas funções aqui é análise de dados. Você controla tudo isso ali pelo Excel e aí agora você quer analisar seus dados, né? Então vamos pensar que você quer analisar os dados do último semestre, né? Estamos aqui no mês de agosto. Como é que você quer verificar de janeiro até julho como foram as vendas ali no teu supermercado? Então veja, como é que você pode aplicar a média, né? A média você vai ter ali o valor total de cada mês. E aí você pode então aplicar uma média para verificar qual foi o valor médio que você recebeu de lucro no primeiro semestre. Então, essa é uma informação extremamente importante, porque aí você vai ter um valor médio que você recebeu de margem de lucro do primeiro semestre. E aí, a partir desse valor, você pode agora trabalhar e tentar melhorá-lo aqui agora para o segundo semestre. Então, você pode aplicar a média e a média ela vai te dar aí um indicador de se você está bem, se está crescendo ou não. E aí você compara com as médias dos anos anteriores para você ter um parâmetro se está crescendo ou não, onde que você pode melhorar. Então veja, não é só uma fórmula, não é só um cálculo matemático, né? Na verdade é um insight, é uma informação que ela pode te ajudar no teu negócio. Da mesma forma, o valor mínimo, o valor máximo, né? Imagina que você queira entender nos 6 meses do semestre anterior, você queira saber qual foi o mês que você lucrou mais, qual mês você lucrou menos. Você simplesmente aplica ali o mínimo, o valor mínimo ali nos valores totais de cada mês e o valor máximo, né, você consegue observar qual foi o mês que você mais vendeu, que você teve o maior lucro, e o mês que você menos vendeu, que teve o menor lucro, né? Então, com base nessa informação, você começa a se questionar por que teve esse tipo de comportamento. Aí você vai tomando decisões, você vai aprendendo com os dados, né? Você vai tomando decisões por meio dos dados e aí você vê realmente o potencial que o Excel ele pode propiciar para as pessoas,
para a sua empresa e etc. Porque o Excel ele não é simplesmente processamento de dados, ele é acima de tudo análise de dados. Portanto, você vê então o potencial que essas funções podem ter, principalmente na tomada de decisão. Outra função que nós temos aqui é a função soma-se. Nós já vimos aqui a função conte-se, vamos ver posteriormente a função se, mas nós temos aqui a função soma-se. A função soma-se ela vai somar apenas os valores que atendem ao critério estabelecido. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui a função soma-se E1 até E6 que sejam maiores ou igual a 5. Nesse caso aqui a resposta é 15, né? Apenas o número 10 e o 5 atende ao critério estabelecido, ou seja, são maiores ou iguais a 5. Então vamos aqui recapitular, né? Primeira coisa, nós temos o intervalo de E1 até E6, né? Então tem o 10, 3, 2, 5, 5, 2 e 3. Nesse caso aqui, qual desses valores aqui é maiores ou iguais a 5, né? Perceba que aqui o sinal maior ou igual tem aqui a expressão ou, tá certo? Não é i. Então nesse caso, basta que ele pode ser ou maior que 5, como é o caso de 10, ou ele pode ser igual a 5, como é o caso aqui de 5. Nesse caso aqui eu vou ter dois valores que atendem a essa condição, que é o valor 10 e o valor 5. O valor 3 ele não é maior e nem igual a 5, o valor 2 não é maior e nem igual a 5, e por sua vez os últimos valores aqui, que é 2 e 3, também não são. Portanto, eu vou descartar todos esses valores e vou simplesmente selecionar aqui o valor 10 e o valor 5. Então agora que você entendeu a primeira parte da função, aí agora nós temos a segunda parte da função. E qual é a segunda parte, né? Então veja só, a função completa é assim, ó, soma-se E1 até E6, então 2 pontos E6, a gente já viu aqui. Desde que seja maior ou igual a 5, a gente já viu quais deles é maior ou igual a 5, que é o E1 e também o E4, né, que no caso é o valor 10 e o valor 5. E aí agora que você já filtrou, já realizou a condição, agora você vai realizar aqui o somatório de F1 até F6, tá certo? Se não houvesse essa condição aqui, você simplesmente somaria o F1 até o F5 aqui, até o F6 aqui, e daria a resposta aqui dessa função. Porém, como você selecionou o critério aqui do intervalo de E1 até E6, desde que seja maiores ou igual a 5, e você viu comigo aqui, analisou comigo que os únicos valores que correspondem corretamente aqui a essa condição é o valor 10 e 5, agora você diz aqui o seguinte: eu vou aplicar agora o resultado de F1 até F6 somente nas linhas que foram retornadas o valor 10 e o valor 5. Nesse caso aqui, no F1 e também no F4. Nesse caso, então, nós vamos ter a soma dando 25, não é verdade? Então, vamos tentar recapitular aqui o que a gente viu. Primeiro, nós declaramos aqui o critério de seleção, que é do E1 até o E6, porém estamos utilizando o soma-se, e aí a condição é que seja maior ou igual a 5. Nós vimos que desses valores aqui, os únicos valores que se encaixam é o valor 10 e o valor 5, portanto E1 e E4. E agora, quando você definir o critério de soma, que é o F1 até o F6, você não vai somar todos os valores, você vai somar apenas os valores que atenderam ao critério da condição, que no caso é E1 e E4. Nesse caso aqui, F1 e F4. Então vai somar o valor de F1 e o F4, que nesse caso são 25. Portanto, você tem a resposta aqui 25. Então veja que o soma-se ele tem essa condição que você deve aplicar no critério de seleção que você definiu, que é o critério do E1 até o E6, e você vai realizar a soma de acordo com o critério que você definiu lá na seleção anterior, que no caso é F1 até o F6 é o intervalo somado quando o critério for atendido no primeiro intervalo. Então maior ou igual a 5 é o critério para que os números sejam somados, e E1 até o E6 é o intervalo que nós estamos analisando. Assim é que as bancas cobram esse tipo de função também. É uma função muito importante. Você tem que ter muita calma para analisar ela, então divida parte por parte, como nós fizemos aqui no slide, né, para que você evite errar uma questão como essa, né, que não é uma questão difícil, mas por outro lado, se você não dividir por partes, você pode acabar errando ali por algum tipo de
de deslize, né, para algum imprevisto que talvez você não tinha colocado ali no papel planejado, né, você acabe errando, né? Então tenha muito cuidado com esse tipo de função aqui.